Olá! No Contraponto de hoje vamos falar de uma violência que nem sempre é vista e muitas das vezes é silenciada, a violência contra a mulher. Entre as ações do governo para combater esse tipo de crime estão campanhas de conscientização. Acompanhe 2 vídeos que selecionamos. O primeiro é do governo do estado da Bahia e o segundo é do estado do Rio Grande do Sul. Violência contra a mulher também é problema seu. Se você sofre violência ou conhece alguma mulher que sofre, procure a Delegacia da Mulher ou ligue 180. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estatísticas de 2012 mostram que os casos de violência contra a mulher aumentaram. Bom, para conversar sobre esse assunto estão conosco a professora Maria Celeste Landerdal, que é coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Mulheres, Gênero e Políticas Públicas do curso de Enfermagem da UFSM. E também está conosco a psicóloga Maureen de Vargas Minato, que é integrante do grupo de pesquisa Saúde, Minorias Sociais e Comunicação do curso de Psicologia da UFSM. Bem-vindas ao programa. Obrigada. Bom, para a gente iniciar o nosso debate, então, como eu falei há pouco, né, estatísticas mostram que em 2012 houve um aumento, né, nos casos de violência contra a mulher. Mas a gente fala em aumento dessas estatísticas, mas seria um aumento nos casos realmente ou será que seria um aumento das denúncias? Professora. Eu penso que seria um aumento das denúncias. Né? Porque as violências a gente sabe que tem aumentado. E até a gente conhece algumas notícias, nada muito palpável. Talvez a Débora Dias tivesse mais a Débora que é da delegacia. Que é a delegacia, tivesse mais dados, né? Mas a gente sabe que as violências não diminuíram, não. Né? E a gente sabe também que parece que as denúncias estão tendendo a diminuir em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Isso preocupa. O que será que está fazendo com que as mulheres não denunciem? Né? Se existe uma lei que, pelo menos teoricamente, protege as mulheres, né? É uma lei que existe, mas que a gente sabe que tem muito a avançar também. Né? Deve existir muita vontade política em cima dessa lei também, para que ela realmente faça o que tem que fazer, né? Em relação à defesa das mulheres que vivem a violência, né? Que sofrem a violência. Então, eu acredito realmente que... acredito não, a gente sabe que as violências não diminuíram. Né? As violências não diminuíram. E que a gente tem que começar a não só olhar os números, que era o que a gente estava comentando há pouco, é uma coisa que me preocupa muito, né? Não, os números são importantes, porque é a partir deles que tu vai ver que tu vai tomar alguma atitude, né? Que o governo tem que, como é que eu vou dizer, que tem que elaborar políticas, que tem que traçar políticas, né? Metas. Mas a gente precisa ver o que a gente precisa fazer. Números nós temos, estatísticas nós temos de muitos anos. Santa Maria, principalmente, precisa ver o que precisa. O que Santa Maria tem que sair dessa... que parece que está enclausurada. Eu vejo muito assim. Talvez porque faça anos que eu trabalho com mulheres, né? Mulheres de periferia. Trabalho muito de bastidores, vamos dizer assim, né? Tentando empoderar mulheres. Então, a gente vê muito, né? Que existe um conservadorismo muito grande quando se conversa sobre esse tema. Né? Ainda existe alguma coisa assim, não, mas a mulher mereceu, a mulher gosta de apanhar, né? Enfim. Eu acho que Santa Maria precisa começar a pensar nisso. Nós temos uma coordenadoria de política para as mulheres, né? Nós temos um conselho. Como que essas instâncias podem trabalhar no sentido da gente buscar realmente estratégias que combatam
E através de políticas, né? Eu acho até que eu já estou indo além, mas eu me preocupo quando a gente fala muito. Acho sempre importante que se traga números, mas acho importante que Santa Maria tenha que avançar, ela precisa avançar, nós precisamos avançar. Né? Nós temos várias universidades, vários cursos trabalhando, né? Várias instituições, enfim, né? E vários campos também da própria prefeitura, né? Os CREAs, a delegacia, né? Enfim, o que nós precisamos mais para formar uma rede de atenção a essas mulheres? Como é que você vê essa questão, Maureen? Eu concordo com a professora Celeste na medida em que os números são importantes, né? Porque eles nos trazem alguma base para a gente olhar para esse real. social. Por exemplo, a gente sabe que numa população mundial nós somos em 52%, né, de mulheres, né? O que isso nos mostra, né? O que tem para além disso que é um dado numérico? O que a gente precisa fazer por essas mulheres? Como que a gente pode olhar para elas? Sabemos que temos dados de violência. Bem, e aí? Né? Eu acho que é muito perspicaz o que a professora Celeste traz, que é a gente ir para além do dado numérico e pensar em ações. Né? O que a gente pode fazer por essas mulheres no município de Santa Maria e para além dele também. Né? Eu até acho que a gente tem que fazer com elas, né? Exatamente. Com elas, que é uma coisa que vocês fazem, né, no grupo de vocês, nós também fazemos, que é com elas, né? Trazendo elas como sujeitos, né? Como alguém que pode também interferir, porque afinal nós temos mecanismos de controle social, né? Que são aquelas instâncias de participação da comunidade, que são os conselhos, que são as conferências, né? Nós tivemos o ano 2011, não, 2010, acho que foi, nós tivemos a Conferência de Política para as Mulheres, aqui em Santa Maria, 2011. Já vão fazer 2 anos. 2011, um ano. E se tirou muitas e muitas ideias ali que foram para o papel, né? E que foram para a Coordenadoria de Política para as Mulheres de Santa Maria. Uma delas foi, as mulheres precisam de mais creche em Santa Maria. Né? A gente fala assim, mas isso não tem nada a ver com violência? Tem. Tem, porque as mulheres não tendo autonomia financeira, elas ficam presas, elas ficam sob o jugo de alguém. E aí vem a violência. Faltam muitas políticas públicas. Políticas públicas. Falta centro de referência que capte que acolha essa mulher, que fiscalize todos aqueles passos todos que a mulher tem que seguir na rede, né? Nós temos muitas instituições, mas não temos a rede. O que é a rede, gurias? É tu tramar. É tu tramar. Eu acho que é né? traçar algum tipo de possibilidade junto do outro. E eu acho que por isso que eu gostei da tua colocação, que tu falou com elas, né? Bom. Afinal, nós também somos mulheres e não só por isso, tem muitos homens também engajados nesse certeza. nosso movimento, E né? nós precisamos deles. E nós precisamos deles também. E lembrei de uma política que é essa política de autonomia no trabalho e geração de renda. Quer dizer, quando tu não pensa a violência só nesse contexto micro, e quando tu começa a estender a violência para o campo das palavras e das relações, a coisa ganha uma outra dimensão, que eu acho que vai de encontro com isso que tu estava trazendo. Com certeza. É um contexto cultural muito maior. Não é aquela coisa pontual, fez piadinha, bateu na mulher, né, passou a mão aqui, a mão ali, enfim. Não é, isso é uma coisa pontual. Tem um contexto todo cultural que gera isso. E é esse contexto cultural que eu acho que a gente tem que começar a olhar. Quem é essa mulher? Do que ela está precisando? O que acontece com ela? Por que ela está vivendo a violência? Por que ela está sofrendo a violência? Né? Então, eu penso assim que são várias frentes a atacar. E não adianta só fazer um centro de referência e as mulheres continuarem sem uma creche para colocar os filhos, por exemplo, e não poderem trabalhar. Porque é trabalhando que elas vão conseguir a sua autonomia financeira, vão conseguir gerir melhor a sua vida,
né? E vão poder dizer não. Não, eu não quero isso, eu não quero assim. Eu não quero mais isso. Eu posso sair de casa, eu posso sustentar meus filhos. Eu penso que é por aí. Não tem como ser diferente. Em termos de políticas públicas, o que já se conseguiu no Brasil e, assim, tem como apontar especificamente o que ainda se precisa, assim, com certa urgência? Posso falar? Claro, eu acho que tu tem bastante propriedade. Em termos de políticas públicas, existem muitas iniciativas, né, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? Nós temos uma Secretaria de Política para as Mulheres desde 2003, que tem feito um empenho muito grande, né? Nós temos, inclusive, eu ia trazer, nós temos um plano de 2008, um plano de política para as mulheres. Santa Maria. O Brasil tem um plano nacional de política para as mulheres, né? Não é uma lei, mas é um documento muito sugestivo para a gente trabalhar em cima, né? Então, é um plano que tem 11 eixos, né? E cada eixo dá a sugestão de como se trabalhar. Inclusive, nós trabalhamos, o nosso núcleo trabalhou em 2009, 2010, nós fizemos um projeto de extensão muito grande, com verba do Ministério da Saúde e com as ideias da Secretaria de Política para as Mulheres, no seu primeiro eixo, que é a autonomia financeira para as mulheres. E desenvolvemos o primeiro curso de mulheres na construção civil em Santa Maria, né? Várias delas estão trabalhando, nós trabalhamos junto um eixo de saúde e cidadania, que é um eixo bem político, para empoderar as mulheres, porque não adianta tu só fazer a capacitação técnica e colocar essas mulheres lá num canteiro de obras que elas, de repente, não sabem nem como que vão lidar com aquelas relações ali, né? Então, foi muito interessante. Então, existe esse plano, e ele é um plano que ele é fruto da segunda Conferência de Política para as Mulheres, que eu, inclusive, participei, tive uma alegria de estar lá, né, ajudando a desenhar esse plano, né? Nesse plano, então, existem várias, como é que eu vou dizer, várias estratégias, né, de tu combater a violência na cultura. Não prendendo os homens, não equipando as delegacias, porque isso é muito pontual, né? Mas fazendo com que as estruturas mudem, que a cultura mude. Então, o que pode se fazer na educação, o que pode se fazer na saúde, né? Para que se tenha a perspectiva de gênero. Não adianta tu olhar a violência sem tu saber que a violência é gerada pela desigualdade entre homens e mulheres. Não tem como. E aí entra gênero, as questões de gênero, né? Então, as políticas... não tem nem como entrar muito, porque são muitas políticas. Em 2007, por exemplo, veio o enfrentamento, a primeira vez que se falou em enfrentamento à violência como uma questão política, e agora nós temos uma política mesmo de enfrentamento à violência, né? Nós temos uma segunda edição que saiu em 2011, 2012, e ela está muito completa, inclusive falando do tráfico de mulheres, que antes não se falava, né? Então, ela sai um pouquinho daquele conceito de violência da Conferência da Convenção de Belém do Pará, de 1993, 94. Ela amplia, então ela tem a violência doméstica, todas embasadas na violência de gênero. A violência doméstica, a violência na comunidade, que entraria daí o tráfico de mulheres, que é uma coisa que tem que se começar a tocar mesmo, e o Brasil está começando a tocar, né? E aí eu falo também do valor das novelas, que a gente tem que saber ter um olho, né, mais crítico de não dizer novela é isso e aquilo. Novela traz algumas questões importantes e a novela das 9, por mais bobagem que traga, ela traz esse aspecto importante. E a política ainda traz a violência institucional, que é muito escondida e é muito naturalizada. O que é violência institucional? É aquela violência que o próprio Estado faz ou ele permite que seja feita, né? Então, é a violência que está lá na unidade básica de saúde, no fato das mulheres não terem o seu anticoncepcional, aquele indicado para elas, não terem onde fazer a laqueadura direito, né? Os homens não terem como fazer a vasectomia, né? Terem que ir para outro município fazer vasectomia. Sabe? São tudo situações que entram na violência institucional e a gente não vê, porque parece que é aquilo ali, pronto, o SUS não funciona. O SUS é um dos melhores planos, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E ele cobre situações
de saúde e doença que nenhum país cobre. A gente Vamos gerir direito. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo, mas em seguida a gente continua falando sobre a violência contra a mulher. Já voltamos. Desculpa. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Estamos de volta. O assunto do contraponto de hoje é a violência contra a mulher. Bom, no bloco anterior, a professora Celeste até já comentou a respeito, que a violência contra a mulher ela não é somente física, há outros tipos de violência. Mauri, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também e também a respeito de que parece que as mulheres têm medo de denunciar, né? Quando há denúncias, elas são geralmente mais voltadas para esse tipo de violência que é a física, né? Que é algo também mais visível. Sim, Nelly. Eu acho que como a Prof. Celeste já havia comentado, a violência ela está muito para além da física, né? Isso que vem da ordem do físico, eu percebo como uma consequência de um limite muito grave que acontece com as mulheres, né? Me parece que a violência ela está no nosso cotidiano, está nas relações que a gente estabelece entre mulheres, entre homens e mulheres, e que isso não é gratuito. Se a gente pensa que a história da mulher, né, ela é uma construção social que há não muito tempo atrás as mulheres habitavam a esfera privada e ali ficavam, e que recentemente elas estão se inserindo na esfera pública e consequentemente aparecendo, também vão aparecendo coisas que a gente não percebia como violência e que hoje a gente começa a olhar dessa forma, né? Eu fiquei pensando agora assim, coisas bem cotidianas, né? De como a mulher aparece. A mulher, por muitas vezes, é vista como corpo, como um símbolo sexual, como isso que é da ordem da imagem, né? Com pouca voz, né? A voz, a fala, esse espaço, ele é uma conquista. E a mulher ser vista, subjugada, colocada num lugar de inferioridade em relação aos homens, sem dúvida nenhuma, é uma violência. Uma das maiores violências contra os direitos humanos, né? É como a gente considera hoje a violência contra a mulher, uma das maiores violações, né, contra os direitos humanos. Porque isso se vê há muito pouco tempo, se ouve e se vê escrito há muito pouco tempo que os direitos das mulheres são direitos humanos, né? Foi na Convenção de Viena, uma convenção que teve em Viena em 1993, se eu não me engano, que se escreveu pela primeira vez, que se admitiu e se escreveu pela primeira vez. Os direitos das mulheres são direitos humanos. Veja só, né? Muito pouco tempo, né?
muito pouco tempo, 20 anos. Então, com certeza, é uma violação e tem que começar a se ter ações, né? Mas assim, complementando um pouquinho o que tu estava falando sobre os tipos de violência, a física realmente é que aparece, é quando a mulher aparece com um olho roxo, né? Quando a quina da mesa bateu no braço dela, a quina da mesa bateu, não foi nem ela que bateu na quina, né? São queixas que as mulheres apresentam nas unidades de saúde e que muitas vezes o próprio profissional de saúde não consegue ler, porque ele não tem esse olhar. Porque até bem pouco tempo, violência não era questão de saúde pública. Hoje é uma questão de saúde pública. As mulheres adoecem mais porque sofrem violência. E não só violência física. A violência moral, ela é destruidora. Ela é destruidora, ela destrói a autoestima da mulher. Né? As mulheres, muitas histórias de mulheres que estão em tratamento na área de saúde mental, as histórias delas têm muito a ver com esses abusos da ordem psicológica, da ordem patrimonial, né? Que é aquela coisa assim, ó, tu não vai sair para trabalhar, então eu pego a tua carteira de trabalho, eu rasgo, eu queimo, eu pego a tua certidão de nascimento, eu queimo, eu pego a tua identidade e queimo, quer dizer, a pessoa fica sem identidade nenhuma, ela não consegue nem sair de casa, porque ela não sabe mais quem ela é. Sem dúvida nenhuma. Né? Essa é a patrimonial, eu acho muito, muito grave. Tem a moral também, que é aquela que coloca mais a parte, me faltou o termo agora, dos costumes? Não, a moral, que é aquela Poxa vida, me faltou o termo. Mas a Maureen queria trazer alguma ideia também a respeito, né, do que a Celeste a Celeste fez uma colocação que eu gostei muito, quando ela falou justamente do momento em que essa mulher chega ao serviço de saúde. Isso é fundamental porque isso nos mostra o quanto ainda a formação universitária dos profissionais de diferentes áreas da saúde, psicologia, enfermagem, serviço social, não só da saúde, né? Acho que uma formação de uma forma geral, como ainda falta um preparo, né, em termos de estudos de gênero, de poder olhar para essa mulher, de poder olhar para o contexto dela, porque a gente às vezes entra numa formação muito maquinicista, mecanicista, isso. Obrigada pela correção. Biologicista, numérica, e a gente acaba esquecendo de olhar para o contexto, né? E essa foi uma fala tua que eu achei interessante a gente ressaltar também aqui nessa conversa, né? Até porque essa violência, ela se dá de forma histórica e ela está muito, como vocês já haviam comentado anteriormente, ela é muito cultural, então às vezes fica difícil ver isso, né? Ela é muito sutil, ela é muito sutil. Eu acho que muitas pessoas, muitas pessoas não conseguem ler isso no cotidiano. Nem sabem que sofrem violência. Não, porque está tão naturalizada, né? Tá tão naturalizada, né? Que não é natural. É uma situação construída, né? E que contamina a sociedade toda, né? E aí passa a ser natural. E o que se trabalha hoje? Essa desconstrução, isso não é natural. Não é natural se considerar a mulher inferior ao homem. Não, cada um tem as suas características. Um tem mais, e tem as suas diferenças também, mas isso não significa desigualdade, né? Então, os homens são mais fortes, as mulheres são mais frágeis, os homens têm mais pelos, as mulheres têm menos pelos, as mulheres podem parir, os homens não podem. São só as diferenças biológicas, principalmente. Mas as capacidades e a possibilidade de tu escolher, de tu colocar em prática as tuas potencialidades, isso não pode ser cerceado. Nós não podemos ser desiguais. Nós temos diferenças, mas não podemos ser desiguais. Não é a nossa compleição física, a nossa forma de fazer as coisas que pode nos colocar no patamar de inferioridade. Eu acho que apesar de igualdades e diferenças, né, o importante é que a gente consiga conviver, né, de uma forma possível, né, igualitária, né, em sociedade. Com certeza. Tá bem, então nós vamos fazer um breve intervalo e o contraponto logo volta.
E no fim de tudo, Pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa amiga tem este selo. Tem o seu. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Estamos de volta com o Contraponto. Estão conosco a professora Maria Celeste Landerdal, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Mulheres, Gênero e Políticas Públicas, do curso de Enfermagem da UFSM, e a psicóloga Maureen de Vargas Minato, que é integrante do Grupo de Pesquisa Saúde, Minorias Sociais e Comunicação do curso de Psicologia da UFSM. Bom, a gente já falou dos diversos tipos de violência que uma mulher pode sofrer e casos também que a gente ouve, muitos relatos, às vezes, de as mulheres, por exemplo, fazerem a denúncia, utilizarem a Lei Maria da Penha, e que até pouco tempo se previa, né, que o homem deveria sair da casa quando houvesse esse tipo de denúncia. Já mudou um pouco isso também, né? Como é que vocês veem essa questão de a mulher tomar essa consciência, né, de que ela está sofrendo violência e denunciar, mas nem sempre ela quer ter essa separação do parceiro? Ou seja, ela gostaria que a situação mudasse, mas ela também gostaria de permanecer com essa pessoa, né? Uhum. Nelly, eu acho que essa questão ela é muito importante, né, em alguma medida, porque é a mulher em relação ao parceiro, né? E isso também vai nos remeter para alguma coisa que a gente já falou anteriormente, que é como a mulher está historicamente colocada, né? E é a gente pensar em todo esse legado que de alguma forma a gente ainda vive do patriarcado. Quer dizer, é o homem, o pai de família, a mulher numa posição mais submissa nessa relação e bem, eu acho que a questão ela é um pouco maior que isso. Celeste, não sei se tu tem algo para complementar. Eu vejo sempre muito as mulheres com esperança. Elas sempre têm esperança que as coisas vão mudar, né? Então, muitas vezes ela faz a denúncia, mas ela faz mais para colocar um pouco de medo no companheiro, né? E aí ela quer retirar a denúncia. Até antes da Lei Maria da Penha, isso é um assunto que a Débora, mais uma vez, teria que estar aqui. Né? Porque é uma questão mais jurídica, embora a gente tenha que entender também, mas é mais jurídica. As mulheres hoje, que eu saiba, não podem mais retirar a denúncia. Se a denúncia é retirada pela mulher, até o Ministério Público segue como uma questão da sociedade, né? Uma questão coletiva, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo muito as mulheres fazendo a denúncia, muitas arrependidas, porque têm esperança que as coisas mudem, né, para assustar um pouco o companheiro, e porque elas pensam muito na família, nos filhos. O que eu vou fazer com os filhos agora? Né? E também aquela coisa assim, nem sempre o companheiro é afastado do lar. Aí depende da postura do juiz, como que ele vai interpretar aquilo ali. Né? Então, aquelas medidas protetivas, às vezes acontecem, às vezes não acontecem. Isso a gente sabe que, em muitos municípios,
não tem havido aquela proteção necessária para as mulheres. Os companheiros voltam para casa e as mulheres continuam apanhando. Eu posso fazer um comentário? Talvez isso até esteja impedindo algumas mulheres de fazerem a denúncia. Porque elas sabem que, olha, fulana apanhou, fez a denúncia e o marido voltou. Então, o que pode estar acontecendo? Mas tu traz uma coisa muito importante quando tu fala nessa situação, dessa preocupação com os filhos e com a família. E é isso que eu gostaria, talvez, de ter trazido de uma forma mais clara quando eu falo do patriarcado, que é o lugar da mulher na sociedade como a boa mãe, né? Então, parece que outro lugar que essa mulher pode habitar, além do campo privado e além desse lugar da mãe, da protetora, da que cuida dos filhos. Parece que quando ela fica restrita ao campo privado, ao espaço doméstico, parece que não há outras possibilidades de existir para além dele. Parece que é algo de suportar um sofrimento, né? Então, eu acho que era isso que eu estava tentando trazer quando eu falava desse legado que a gente ainda tem do patriarcado. Que outros lugares nós mulheres podemos ocupar além de mães. E eu acho que, exatamente. Até porque a gente não nasce mãe, a gente nasce mulher. A gente se torna mulher, a gente se torna mãe. E se quiser também, né? Se não quiser, exatamente. Mas eu acho que muitas mulheres ainda precisam saber disso. E eu acho que daí a importância desses projetos, né? Como o teu e o da professora Adriane Roso, que trabalham com a noção de empoderamento. Quer dizer, tu poder olhar para essas mulheres, escutá-las, porque nem sempre elas tiveram voz, né? Eu me recordo do Freud, há, sei lá, mais de 150 anos atrás, quando ele escutou uma histérica, que era, né, a mulher, e que de lá para cá, quantos avanços aconteceram, né? A pílula anticoncepcional, o movimento feminista, são movimentos que vão acontecendo socialmente, que vão dando possibilidades, exatamente, visibilidade para essas mulheres. E eu acho que aí vem a noção de empoderamento, né? Que é uma noção ainda que está sendo construída. Principalmente no Brasil, principalmente no Brasil. No mundo já se fala muito em empoderamento. Né? E qual é o papel das universidades nesse contexto, né? Eu acho que é vital. Eu acho que a gente tem que construir, tem que ajudar a construir. Só que eu acho que deve haver uma abertura também dos poderes aqui fora para a universidade, né? A gente ouve muitas queixas, né? A universidade não vem para a comunidade, e eu acho que é verdadeiro em algumas situações. E em outras, eu acho que o poder público tem que abrir. Gente, vem para cá, vem nos ajudar, o que a gente pode fazer? E é o que eu vejo nesse tema bem especial, eu vejo assim que parece que não tem uma vontade política de ir contra isso aí, né? Isso é, vamos ver junto estratégias, o que vocês estão construindo na universidade, lá fora, na Unifra, enfim. O que vocês estão construindo em termos de possibilidades de enfrentar essa situação e vamos unir, vamos fazer as coisas acontecerem. Celeste, isso que tu está colocando é fantástico, sabe? Porque, de alguma forma, evidencia, talvez, seja ousado da minha parte falar em um sintoma social. A gente vive numa sociedade tão individualista que a gente não consegue procurar o outro, a gente não consegue olhar para o outro, saber o que está acontecendo na universidade, a universidade em relação às políticas públicas e cada um de nós como cidadãos também em relação à realidade social. E eu acho que é isso que de alguma forma tu evidencia, né? O que falta é essa interlocução. E assim, ó, tu vir lá da universidade, seja onde quer que ela esteja, eu digo lá porque a Universidade Federal está lá, eu estou lá. É vir para cá. Então, o nosso núcleo mesmo ele é um núcleo de pesquisa, de extensão e de ativismo social. Nós estamos aqui fora, sim. Nós estamos nas conferências de política para as mulheres, nós estamos lutando por um conselho de direito das mulheres que seja atuante, que ele lute junto com a coordenadoria. Isso tudo nós não fazemos embates, como é que eu vou dizer, não partimos para a briga, mas nós estamos trabalhando, né? Nós vamos no 8 de março, que é o Dia Internacional
da mulher, nós vamos para a rua, nós vamos para a praça entregar folders, para que as mulheres saibam que não é um segundo dia dos namorados, né? É um dia de luta. Principalmente de conscientização, eu não fico feliz de ter que ter um dia para mim. Então, eu tenho uma ideia errada, os homens têm que ter um dia. Não precisam, os homens já nascem inteiros. Nós nascemos, nós temos que trilhar muito ainda para ter igualdade. Os homens não precisam, eles têm o espaço deles. Então, essa compreensão, né? Novembro, né, que nós temos o dia de luta da não violência, né? Contra as mulheres. Nós também vamos para a rua. Né? Nós vamos para a marcha da não violência, nós vamos para a Câmara, nós vamos lutar. E isso que eu falo, que é o ativismo e que é o que pode mudar a estrutura. E talvez tenha sido isso que tenha nos dado um prêmio no fim do ano, agora em dezembro, já vou falar um pouquinho, um prêmio regional aqui do Rio Grande do Sul, que é um prêmio que chama Boas Práticas, né? Pelo fim da violência contra a mulher. Então, nós recebemos em Porto Alegre um documento lá e um troféu, né? Primeiro troféu do NEIGEP, né? Muito importante. E foi muito interessante. Foi o conjunto das nossas ações. Conjunto, inclusive, no troféu está o primeiro prêmio, pelo conjunto de ações na busca por mudança cultural. Isso mostra a importância desse envolvimento da universidade com a comunidade. Né? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Obrigada. Pena que foi um prazer, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, o Contraponto fica por aqui e faz um recesso de férias. Durante esse período, exibiremos alguns debates gravados pelos acadêmicos de jornalismo da disciplina de Telejornalismo 2 e também reprises dos programas do segundo semestre de 2012. Retornamos em março com novos temas e debates. E, claro, você pode sugerir assuntos para o Contraponto. Envie um e-mail para tvunifra@unifra.br. Lembrando que a nossa programação também está disponível no YouTube, no canal Unifra Online. Até mais!